Pessoal, aconteceu o painel da Warner na CinemaCon e olha, tivemos uma apresentação da DC. É isso que a gente pede, alguma coisa. Tivemos muito destaque pro filme do Cara de Barro. 2 cenas reveladas e também o logo. E também teve destaque pro filme da Supergirl. Uma nova cena foi exibida, na qual o Superman apareceu. Só que também não tem só notícia boa, porque o The Batman Parte 2 mal foi citado. E antes da CinemaCon foi confirmado que a atriz Adria Arjona realmente foi escalada para um papel do Homem do Amanhã. Só que esse papel não foi revelado qual que é. Algumas pessoas estão dizendo que é a Máxima, mas tem outras pessoas que acham que o James Gunn tá mantendo um segredo porque é para ser uma outra personagem. E aí o pessoal tava pensando na Mulher Maravilha, retomando todo aquele debate que a gente teve na semana passada. Então, gente, hoje é uma tonelada de novidades, roda a abertura e vamos lá! Primeiro assim, a Warner fez uma boa apresentação na CinemaCon, teve anúncios importantes, falaram dos filmes que vão sair esse ano e também de 2027, prometeram lançar 18 filmes até 2028, que é um número bem elevado de filmes para 2 anos, e dependendo de como se desenrolar a compra da Paramount, essa pode ter sido a última apresentação da Warner numa CinemaCon, o que seria histórico, mas a gente ainda não tem essa confirmação. De qualquer jeito, para mim a apresentação da Warner foi muito boa, junto com a apresentação da DC Studios. Eu me lembro bem como foi no ano passado a apresentação da DC Studios. Foi um negócio vergonhoso. A gente fez um vídeo aqui completamente irritado, porque subiram no palco ali o James Gunn e o David Corenswet, se eu não me engano, e ficaram fazendo pergunta um pro outro. Só faltou perguntar qual que era a cor favorita do Superman, assim, um negócio ridículo. Mas esse ano não, esse ano realmente a DC veio com coisas e apresentou como gente grande. E do que foi apresentado, dentro do que a DC tem à disposição para apresentar, eu acho que isso aí foi bom. Claro que a gente tem que levar em consideração que tem muitas coisas que ficam exclusivas na CinemaCon. Mas para quem estava lá, presente no palco, viu tudo aquilo, eu acho que saiu satisfeito com a DC. A primeira grande notícia do painel da Warner foi o anúncio de um novo estúdio que vai se chamar Clockwork. E o objetivo desse estúdio é fazer filmes pequenos, com um orçamento não muito grande, que podem acabar viralizando de alguma forma, com um marketing, com alguém que está no filme, e conseguir um filme que vai se pagar, vai dar lucro, justamente por esse orçamento baixo. É meio que para ser uma A24 da Warner, sabe? Seguindo aqui, a gente também teve um grande destaque para o filme do Senhor dos Anéis, A Busca por Gollum, na qual foi confirmado que Aragorn, Frodo e Gandalf vão aparecer. Os atores são os mesmos, menos o do Aragorn. O Viggo Mortensen foi substituído justamente pelo Jamie Dornan, que para quem não lembra é o ator que fez o Christian Grey lá nos 50 Tons de Cinza. A Warner realmente está apostando a longo prazo numa revitalização da franquia de Senhor dos Anéis. Esse filme do Gollum aí vai sair em dezembro de 2027. Tem um longo tempo até lá, mas eles já lançaram pôster, falaram bastante sobre o filme. A Warner realmente acredita muito que Senhor dos Anéis pode voltar com tudo. E além disso, tem um outro filme de Senhor dos Anéis que eles também estão fazendo. Mas esse ainda vai demorar um pouco para sair, que o roteiro ainda não está finalizado. E bem, ainda teve muito destaque para os outros filmes da Warner, como Digger e Minecraft 2. Mas o que importa pra gente aqui é o segmento da DC Studios. Em relação ao Homem do Amanhã, o James Gunn apareceu num vídeo gravado, e no vídeo foi dito que o Superman vai ter que se aliar ao Lex Luthor para derrotar uma nova grande ameaça, que a gente sabe que é o Brainiac. Aquele blá blá blá, né? Nenhuma grande novidade envolvendo isso. Mas também foi confirmado que as gravações do filme vão começar na semana que vem. E assim, em relação ao Homem do Amanhã, eu entendo que não tem nada para mostrar. Eles nem começaram a filmar, sei lá, tinha algumas pessoas com a esperança de que o papel da Máxima seria confirmado, ou sei lá, da Mulher Maravilha, mas isso não aconteceu e eu acho que, realmente, se eles querem guardar um segredo, não tem por que revelar isso na CinemaCon. Nesse ponto, eu acho que a galera tava com uma expectativa completamente errada da CinemaCon. Agora, o que realmente teve destaque no painel da DC foi o Cara de Barro. Ou Cara de Oscar, né? O nosso grande Cara de Oscar, muito, muito elogiado pela galera que estava presente. Nós tivemos basicamente 2 teasers. Um que apareceu no início da apresentação da Warner e que foi basicamente uma única cena, na qual a gente vê o Matt Hagen
num tapete vermelho para a estreia de algum filme que talvez tenha dentro ali da história do filme. E detalhe que nessa cena ele não tá com o rosto desfigurado, nem nada disso. Muito provavelmente esse tipo de cena deve ser para contextualizar o personagem bem no início do filme. E a gente teve o segundo teaser, que foi basicamente uma cena do filme. E novamente a gente tem aquele esquema, o que acontece na CinemaCon fica na CinemaCon. Essa cena não foi divulgada no canal do YouTube da Warner, da DC, nem nada disso, porque essas coisas são exclusivas da CinemaCon. Muito raramente eles divulgam para o público. Mas a gente tem a descrição da cena, e para isso eu vou pegar a descrição aqui do Brandon Davis. A cena começa com Matt Hagen na cama do hospital, com o rosto enfaixado, apenas com os olhos visíveis. E aqui é totalmente cara de barro, esse negócio que ele sofreu um acidente, daí fica com a cara toda enfaixada, ele fica preocupado que nunca mais vai conseguir um papel em Hollywood, porque o rosto ficou desfigurado. Uma pessoa o ataca com uma faca e injeta produtos químicos nele, concedendo-lhe os poderes. Essa descrição é um tanto quanto estranha, né? Porque esse negócio que eles vão injetar no Matt Hagen é o que vai dar poderes a ele. Beleza, isso faz parte. Só que daí, por que essa pessoa ia atacar ele com uma faca? Ele já tá no hospital? É alguém querendo matar ele pra ter certeza joga produtos químicos nele? Enfim, não tá muito claro essa descrição. Vamos ter um flashback antes do acidente, mostrando sua vida como ator. E ele também vai passar por um procedimento científico que vai transformar o seu corpo em argila. Não, ok, aqui eu realmente acho que tem alguma coisa errada na descrição. O que vai dar poderes pra ele, realmente, é o procedimento cirúrgico, pelo jeito. E os produtos químicos, que é citado na outra cena, eu acredito que é o que vai deixar o rosto dele desfigurado, não o que vai dar poder pra ele. Ok, acho que é isso daí, gente. A gente vai ter uma montagem de sua horrível transformação. A pele dele vai ficar vermelha, os lábios vão ficar fundidos, mãos se transformando em formas semelhantes a martelos. Principalmente mostrando isso em sombras. Ok, é um filme com baixo orçamento, faz sentido você mascarar algumas das cenas de transformação com uma sombra, que é muito mais fácil de fazer. E no ano passado, a gente teve uma cena vazada que o Matt Hagen ficava dançando na frente da sua sombra, que estava projetada numa parede. E aí, o que vocês acham? É um bom recurso aí para esconder o orçamento baixo? O rosto dele vai mudar frequentemente, mostrando sem um olho e sem uma boca. E vai ter até o momento que ele vai limpar todo o seu rosto de uma vez, ficando sem rosto. É aterrorizante, e nada como outros filmes da DC. Horror corporal prático. Essa descrição do final é bem legal, bem empolgante, porque é exatamente o que a gente espera ver no filme do Cara de Barro. Esse horror prático corporal cru, sabe? Efeito prático. Tô bem curioso para ver como ficou essa cena assim de verdade. E quem assistiu elogiou bastante. Esse é um outro ponto importante, né? Quem tava lá presente ficou impressionado. Essa pessoa até disse, né, que se você tá meio cansado dos filmes de super-herói com as piadinhas do James Gunn, esse filme do Cara de Barro realmente parece um twist completo envolvendo isso. Não teve piadinha, uma coisa mais séria, realmente com cara de filme. É o cara de Oscar. Nós apostamos que o filme seja bom por fazer alguma coisa diferente envolvendo o gênero de super-herói. E a primeira impressão que a galera teve que assistiu lá foi positiva. De qualquer jeito, bem empolgante essa parte do Cara de Barro no painel da Warner. A gente quer que seja um filme diferente, que tenha uma fotografia legal, que tenha o dedo do diretor, que seja um filme de terror que empolgue. E a primeira impressão foi positiva. E bem, depois do Cara de Barro, a gente teve todo um segmento do filme da Supergirl. E aí apareceu o Jason Momoa com a moto do lobo no meio do palco. Apareceu a Millie Alcock para falar do filme, apareceu o Craig, menos o James Gunn, porque ele tá envolvido no Homem do Amanhã. No painel da Supergirl, teve aquele blá blá blá, né, de promover o filme, que você tem que ver o filme no cinema, a gente sabe como é que funciona, mas teve uma coisa grande que foi a divulgação de uma cena do filme. Nessa cena, a gente vai ver a Kara pegando um ônibus espacial rumo a um planeta, cheio de criaturas e designs bem únicos. Só que no meio desse trajeto aí, o ônibus vai ser atacado por piratas do espaço. A Kara vai tentar enganá-los e contra-atacá-los. Pela descrição da cena, parece que a Kara tá um pouco enfraquecida porque não tem mais luz do sol há um tempo. Por isso, ela vai pedir pro motorista do ônibus tentar chegar um pouco mais perto de um sol, para que ela recupere os poderes. Mas o motorista do ônibus disse que não vai fazer isso, porque ele não é maluco. A Kara, então, vai colocar um traje de astronauta para tentar se jogar no sol.
Só que ela acaba sendo congelada. Por sorte, o sol vai nascer bem na hora, e aí sim ela vai recuperar a energia. Depois que teve essa cena, que me parece ser uma cena bem legal, aconteceu uma montagem com várias cenas. Nenhuma dessas cenas realmente teve um grande destaque, provavelmente são cenas que a gente já viu no trailer, mas no final teve uma coisa que chamou muita atenção. A Kara vai falar um pouco sobre o Superman, e como que ele é perfeito e tudo mais. E aí vai ter uma cena mostrando, de fato, o Superman. A descrição da cena diz que o Superman vai abrir alguma coisa. E a gente vai ver o Superman no céu. Pelo que deu para entender, essa é uma cena de quando a Kara chega na Terra. É o pod da Supergirl. Isso provavelmente é uma cena do início do filme, né? Que dá um contexto de como que a Kara chegou até a Terra. O primeiro contato dela com o primo. E que bom que a presença do Superman não é só aquela cena na televisão, né? E bem, de Supergirl foi isso. Eu acho que pro painel ali foi legal que eles divulgaram essa cena, mas eu acho que como o filme da Supergirl tá bem perto de ser lançado, eles poderiam ter lançado essa cena no YouTube, sabe? É que como é uma cena que tem o Superman no final, poderia chamar bastante atenção. Eu acho que eles perderam essa oportunidade. Mas no que envolve o painel, eu acho que é isso daí que a Supergirl poderia apresentar. E bem, depois o painel da Warner seguiu mais de 1 hora e teve um grande segmento pro Duna 3. Que esse é o filme que a Warner tá apostando como o seu grande filme no ano. E tá certo ela, né? Duna 3, encerramento de uma trilogia, Denis Villeneuve, depois do sucesso do 2, tem que acreditar nisso, tá certo. Enfim, eu acho que o painel foi bom, só que também foi um tanto quanto longo, 3 horas, assim, ó. Nossa, eu ia ficar muito cansado se estivesse lá. Mas teve bastante coisa, teve bastante conteúdo, teve bastante coisa da DC. Agora, chamou a atenção a ausência praticamente total do The Batman Parte 2. Não foi total, porque no final da apresentação, eles falaram que vai ter The Batman no ano que vem. Mas no clipe que eles mostraram dos lançamentos da Warner, que contemplava até filmes de 2027, o The Batman Parte 2 não estava lá. E bem, o The Batman Parte 2 vai começar as gravações em breve, e não teve nem Matt Reeves para dizer, oi galera, a gente vai gravar agora em maio. Não teve nada. Isso fez algumas pessoas ficarem bem preocupadas, né? Como se o filme pudesse ser adiado, talvez, para 2028. Mas assim, eu acho que a galera tá um pouco preocupada além da conta. Não há motivo para duvidar que o filme vá ser adiado de novo, sabe? O que eu acho que realmente deve ter acontecido é que eles guardaram pro ano que vem. Na CinemaCon de 2027... quando for o ano de lançamento do The Batman Parte 2, aí eles vão fazer algo muito grande. Tipo o que eles fizeram com Duna esse ano. Porque o The Batman Parte 2 é o grande lançamento da Warner em 2027, gente. Porque Superman é um grande filme e tal, mas em termos de bilheteria, alcance da galera, não é The Batman. E o outro grande filme da Warner, O Senhor dos Anéis, aí, A Busca do Gollum, é um grande ponto de interrogação. A gente não sabe como que a galera vai reagir com outro filme do Senhor dos Anéis. Numa história que talvez ninguém se importe, sabe? Claro, a Warner tá fazendo todo o push, tá fazendo a parte dela de acreditar que o Senhor dos Anéis vai ser grande, mas é um ponto de interrogação, porque não tem mais história. Não tem mais história. Pelo menos do Aragorn, do Gandalf, sabe? Do Frodo, não tem mais o que fazer com essa galera. Mas eles vão insistir, vão ver qual que vai ser o resultado. Por isso que eu acho que eles têm plena consciência que 2027 é The Batman mais 10. E essa troca, esse negócio, eu faço. Não ter nada esse ano do The Batman e deixar pro ano que vem. Até porque, o que eles iriam falar de The Batman? O que eles iriam falar? Vai chegar o Matt Reeves dizer, oi, tô muito empolgado pra gravar, mês que vem tamo junto. Sei lá, poderia dar uma sinopse da história? Não tem essa urgência, sabe? Porque é um filme do ano que vem, do final do ano que vem. Mas, de qualquer jeito, tá aí a preocupação da galera de que, sei lá, o filme possa ser adiado. Não acredito nisso, acho que foi mais uma estratégia pra não ter, sabe, muito de The Batman, porque não tem muito o que falar de The Batman. Beleza, e a outra notícia que a gente teve aqui, que surgiu no início da tarde, é a confirmação que a atriz Adria Arjona realmente foi escalada para um papel misterioso no Homem do Amanhã. Agora, esse papel, ninguém sabe realmente qual que é. A Deadline deu a informação que é a Máxima. E ela tá falando desde a semana passada que a Adria Arjona estava envolvida na escalação de um casting que era possivelmente a Máxima. O ponto todo é que o James Gunn não confirmou a notícia. Ficou nisso daí, ele tá fazendo um mistério, né? Talvez seja uma estratégia dele, né, pra tentar gerar um buzz em cima do filme. O que eu até louvo isso, sabe? Eu acho que, ok, se esse é o plano, não falar nada e deixar as pessoas discutirem se é realmente a Máxima ou Mulher Maravilha,
eu acho que o James Gunn tá certo. Teve outros jornalistas de Hollywood que acharam um tanto quanto estranho também não ter a confirmação do casting de qual que é o nome do personagem, né? Que talvez isso indique alguma coisa, que talvez não seja a Máxima, talvez seja pra enganar, mas isso vem muito mais por parte de uma especulação deles, não é uma informação. Nesse momento, a gente tá num cenário muito parecido da semana passada, só que agora a gente sabe qual que é a atriz. É a Adria Jorna, é isso, tá definido, ela tá no filme. Agora, é a Mulher Maravilha? É a Máxima? É uma outra personagem secreta? Sei lá, é uma rainha Brainiac? E isso ainda não tem como saber. Mas assim, ela é uma grande atriz. Também acho que o papel da Máxima é um tanto quanto pequeno para uma atriz desse tamanho. Mas também a gente entra naquela área que nós discutimos semana passada. O James Gunn precisa de atores grandes para promover o seu filme também. Não dá para só repetir o casting do primeiro filme, ele precisa ter outros atores, e precisam ser atores grandes. E aí entra a Adria Jorna. A Máxima vai ser importante no DCU? Olha, sinceramente, eu acho que não. Eu acho que ela vai aparecer aí nesse filme e depois nunca mais. Como tem no histórico dela, ela já foi membro da Liga da Justiça, ela pode até, quem sabe, ficar na Terra e talvez ser importante no futuro. E nesse caso, eu acho que se justifica escalar ela pro papel de Máxima, se ela aparecer mais vezes. Quanto a ser Mulher Maravilha, não acredito nisso. Eu tenho a sensação que se a Mulher Maravilha estivesse no filme, eles iriam divulgar que ela tá no filme. Porque é a Mulher Maravilha, você ia trazer um hype. Mas enfim, essa daqui também é só a minha opinião. O que vocês acham que vai acontecer? E o que vocês acharam do painel da Warner e da DC na CinemaCon? Galera, no mais, muito obrigado por assistir o vídeo até o final. Eu fico por aqui e vocês estão ligados? Dale DC! E esse foi o vídeo com as novidades da DC na CinemaCon. E aí, gostaram? Não gostaram? Deixem suas opiniões nos comentários. E se curtiram o vídeo, deixe aquele joinha e inscreva-se no canal para ficar sabendo absolutamente tudo sobre Batman. Obrigado, gente, e até a próxima. Tchau, tchau!